E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara recebeu ontem a advogada Flávia Frois, que defende criminosos do Comando Vermelho e preside o Instituto Anjos da Liberdade. O encontro foi conduzido pelo deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro. Flávia apresentou um projeto de lei que cria o crime de chacina e entregou um dossiê com denúncias de tortura durante a Operação Contenção no Rio de Janeiro. Segundo o Instituto, o objetivo é que os responsáveis pelas mortes sejam investigados por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e até por tentativa de golpe de Estado. E aí, Silvio Navarro, a gente está acompanhando imagens também dessa advogada Flávia Frois, né? O Instituto Anjos da Liberdade também acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a apuração da operação policial no Rio de Janeiro. O deputado Raymond, eu vou até pedir licença aqui para não comentar, né? É aquele típico exemplar do Rio de Janeiro que sai da PUC do Rio, vira vereador e depois deputado. É uma escola meio Marcelo Freixo. Eu acho que esse biotipo já está muito caracterizado, até pelo cinema brasileiro. Todo mundo conhece a esquerda meio caviar, aquela esquerda do Leblon e por aí vai. Agora, tem um ponto central aí, né, Paula? Essa advogada foi advogada do Marcinho VP. Aliás, ela não fala o nome dele, né? Ela fala Márcio Nepomuceno. É o Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, junto com o Fernandinho Beiramar. E esta senhora foi a Brasília para participar de uma audiência que aconteceu no Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, ontem, com outras ONGs ligadas à favela, aos direitos humanos e por aí vai. E ela disse que entregaria ao ministro Alexandre de Moraes, só não entregou porque o portal Metrópolis divulgou a informação sobre o currículo dela e ela foi barrada na hora H. Mas ela entregaria um dossiê sobre torturas praticadas pela operação policial contra moradores, contra civis, contra vítimas da sociedade naquela hora. Porém, o juiz que expediu os mandados de prisão que embasaram a operação policial reuniu uma fartura de documentos entregues pelo Ministério Público, que apresentou o pedido, evidentemente, de torturas documentadas do Comando Vermelho contra cidadãos, contra pessoas pobres, reféns do crime organizado nos morros do Rio, torturados de forma bárbara. Eu não gostaria de descrever aqui, mas a internet está cheia dessas cenas. Basta vocês procurarem o que eles faziam com as pessoas que não concordavam em pagar para abrir o seu comércio ao Comando Vermelho ou outras atitudes. Eu vou pedir aqui para não comentar e quem quiser obter mais informações pode procurar na internet, porque é de uma barbaridade, de uma escuridão que faz muito mal assistir aquelas cenas. Pois é, Piotr, o Silvio bem lembrou, ontem ela seria recebida pelo ministro Alexandre de Moraes, que recuou depois da repercussão negativa na imprensa, barrou a entrada, a participação dela numa audiência ontem, mas ela foi recebida aí nessa comissão da Câmara para entregar justamente um dossiê, inclusive propor a criação de um tipo penal de chacina. Isso. Eu não sei o que ela quis dizer, se a mega operação do Rio de Janeiro né, teria sido uma chacina. Vamos voltar um pouquinho antes no ministro Gilmar Mendes. É impressionante como eles não citam o principal. O principal esta operação do governo do estado do Rio de Janeiro foi para retomar um território que era controlado por uma facção que sequestrou aquelas pessoas que moravam lá. Estou falando dos moradores, os trabalhadores da favela. Você não vê citação disso no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar não fala sobre esse assunto. E fala assim, até com um ar blasé, não precisa de uma lei antiterrorista. Do que ele está falando? O fato principal essas pessoas estavam vivendo sitiadas pelo crime. E quem ousava discordar era julgado pelo Tribunal do Crime, não pela justiça do país. Até porque eles não têm autoridade. Ou seja, eles criaram um Estado paralelo. Esse é o ponto. E aí você vem com uma operação felizmente bem sucedida do Estado, do governo estadual do Rio de Janeiro, que juntou as polícias, fez uma estratégia, ou seja, planejou isso por muito tempo e foi muito bem sucedido para retomar esse espaço que estava sendo dominado. Imagine isso é atentado à soberania brasileira, como mencionou há pouco o Augusto aqui. Você não vê essa citação por parte... O que está claro é você não vê o ministro, faltou questões sociais.
Não, a ordem agora é a seguinte, isso aí deveria ter sido feito há 30 anos. Se não fez, agora eu preciso primeiramente tirar, devolver a liberdade dessas pessoas, porque elas estão sequestradas. Simples. E por uma facção criminosa que tem um tribunal próprio para julgar essas pessoas. E sabe-se lá, o Silvio mencionou, não vamos descrever aqui, a internet está cheia desses exemplos, o que eles faziam com quem, por exemplo, era condenado pela facção ou pelo tribunal do crime. Esse é o ponto. Então, quer dizer, eles ignoram o fato principal. Ah, não, precisa a participação do Estado. O Estado primeiro precisa retomar o espaço. Uma vez que ele retome, aí ele pode entrar com políticas sociais. Não dá para fazer antes. Citamos aqui semana passada, se não me engano, essa questão. Você não reconstruiu a Europa antes de retomar o território dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Primeiro você retoma, depois você reconstrói. Funciona assim. Eles ignoram o fato principal, mas com uma pretensão, achando que ninguém está vendo o que está acontecendo, é uma bobagem. Eles estão perdendo o tempo de todo mundo, inclusive o deles. Porque, como mencionou agora o Constantino, 7 em cada 10 aprovam a operação da polícia. E vamos lá, o público talvez mais interessado, que é exatamente o público que mora nas favelas, a pesquisa Atlas Intel mostrou que quase 9 em 10. Nas favelas do país inteiro, é 8 em 10, é ainda mais alto quem vive essa realidade de opressão pelo crime. E o Supremo faz de conta que esse assunto não existe. Ah, nos solidarizamos com todas as vítimas. Quais vítimas? Ah, tinha gente que já era vítima há muito tempo, que perdeu o direito de ir e vir, garantido na Constituição, porque a facção criminosa dominou a área que ela mora. Consta, e ainda chama a atenção que esse Instituto Anjos da Liberdade teria pedido ao ministro Alexandre de Moraes para incluir ali os agentes públicos envolvidos na mega operação no Rio de Janeiro, investigação contra os crimes ali de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe, querendo insinuar que teria alguma vinculação com o suposto golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, né? Agora, atentado contra o Estado de Direito mesmo é o que pratica o Comando Vermelho e o PCC no Brasil, isso sim. Isso devia ser enquadrado, né, nessa categoria. Agora, todo mundo merece, todo mundo tem direito numa democracia a advogado de defesa. Mas cá entre nós, Comando Vermelho, PCC, não tem advogado, tem cúmplice, né? É tudo bandido igual. E esses são recebidos com todas as prerrogativas, para fazer alusão aí ao grupo Prerrogativas mesmo, com todas as prerrogativas do garantismo brasileiro. Só não existe o mesmo tratamento para os pseudo-golpistas do 8 de janeiro. Ali não, ali são tratados como se fossem terroristas, como se fossem golpistas, como se atentassem contra o Estado de Direito e como se sequer merecessem advogados de defesa para valer, porque várias prerrogativas foram ignoradas ao longo dos processos.